dia 20 de julho de 1944. Os três líderes aliados estão totalmente alheios, mas hoje um desiludido oficial do exército alemão pretende matar Adolf Hitler. O assassino está em um avião alemão, a caminho do quartel-general secreto de Hitler na frente oriental. Se Klaus von Stauffenberg completar sua missão, em poucas horas, o Führer estará morto. Ele era muito bonito. Era alto, mas não era impressionante. Em julho de 1944, o filho mais velho de Stauffenberg tinha apenas 8 anos. Era um homem muito alegre, que ria muito. Acho que ele era famoso por sua risada. E foi sempre muito carinhoso conosco. Ele foi para a guerra. E a partir daí, nós o víamos muito raramente. Ele era a autoridade distante, digamos. Digamos que às vezes era convocada. Mas ele era muito carinhoso conosco e o amávamos muito. Stauffenberg é o homem mais jovem a chegar ao posto de coronel, uma estrela em ascensão no exército alemão. Mas como muitos colegas, ele acaba se frustrando com o modo como a guerra é conduzida. O sacrifício inútil de soldados alemães no campo de batalha e as atrocidades infames contra civis levaram Stauffenberg a considerar o ato máximo da traição. Acho que aqui o motivo principal dele era o aspecto moral dos crimes que eram cometidos em nome da Alemanha. Ele queria pôr fim a isso. Sendo o homem que era, tomou a decisão de que tinha de fazer alguma coisa. Mais a leste, o alvo de Stauffenberg está acordando. O quartel-general oriental de Hitler é conhecido como Wolfslair, que significa Toca do Lobo. Neste complexo de casernas bem camufladas e sistemas de comunicação avançados, Hitler se sente seguro. Em julho de 1944, Hitler fora para o mundo do bunker, embrenhando-se nas florestas da Prússia Oriental. Em todos os alojamentos de Hitler, sempre havia uma cama muito simples e uma mesinha de cabeceira, sobre a qual não havia nada além de uma foto de sua mãe. Ele não mantinha objetos pessoais. Desde a derrota em Stalingrado, há mais de um ano, Hitler se isolou cada vez mais. Todo dia, o criado pessoal de Hitler, Heinz Linger, traz para o Führer os relatórios dos bombardeios noturnos e um café da manhã bem simples. Todos os relatórios indicam que, nessa época, Hitler era dominado pela melancolia. Sofria de insônia grave, o que o levava frequentemente a trabalhar noite adentro, só dormindo por volta de 6 ou 7 da manhã. O senhor dormiu bem, meu Führer? Eu dormi mais ou menos. As faxineiras me acordaram de novo, batendo essas vassouras. Hitler reagia muito mal aos seus reveses militares. Ele se tornava paranoico e retirado. Bom dia, meu Führer. Ele também é viciado, dependendo dos serviços de seu médico pessoal, Dr. Morrell. Hitler estava velho e cansado precocemente. Meu Führer? No início, ele teve mal de Parkinson, que se mostrava no fato de sua mão esquerda, ou o braço esquerdo, tremer constantemente. Como Roosevelt, Hitler tem coração fraco. Pelas anotações médicas, verifica-se também que ele é hipocondríaco. Hitler toma dezenas de comprimidos diariamente e as injeções são indispensáveis. Sem elas, Hitler não funciona. Dr. Morrell aplicava-lhe injeções constantemente. Um coquetel diário de sulfonamidas, preparados glandulares
Glicose, hormônios, adrenalina e todo tipo de coisa. O efeito dessas injeções é imediato. Mas, à medida que o corpo de Hitler acostuma-se às drogas, Morrell precisa aumentar as doses. O vício de Hitler é do conhecimento apenas de seu círculo imediato, mas ele não é o único líder com um problema médico. As pessoas ficariam chocadas ao saber quanto a saúde dos homens no controle da guerra afeta suas decisões. No último mês, a pressão sanguínea do presidente Roosevelt tem flutuado muito. Ele é submetido a check-ups com um cardiologista 2 vezes por dia. O Dr. Bruen era um cardiologista respeitado, mas o fato de atender Roosevelt foi mantido em segredo. Isso tudo foi parte de uma abordagem geral da Casa Branca para minimizar qualquer chance do público e das tropas norte-americanas descobrirem como era grave a condição de saúde do presidente. Hoje, Roosevelt será indicado para um 4º mandato como presidente, um recorde. Por razões médicas, muitos acreditam que ele não deveria aceitar. O pulso está normal. 4 meses antes, Bruen tinha examinado o presidente e diagnosticado hipertensão aguda e insuficiência cardíaca congestiva. Para a família e os amigos, aquilo era um ônus. E ele não sobreviveria a um 4º mandato. Mas ele acreditava ter pouca escolha e que era o presidente dos tempos de guerra. Embora Bruen não registre nada fora do comum no check-up, o presidente Roosevelt terá sorte se sobreviver mais um dia. Aos 69 anos, Winston Churchill é o mais velho dos 4 líderes da guerra. Ele trava uma batalha com seu médico, Lord Moran, para reduzir os excessos. O mais famoso é o coquetel de papaya, com bastante uísque diluído, que ele toma constantemente o dia todo. Churchill sempre disse que a bebida era sua criada, e não sua dona. O médico Lord Moran desesperava-se com sua dieta ruim, muita bebida e muitos charutos também. Em julho de 1944, as enormes pressões da Segunda Guerra Mundial começaram a se mostrar na saúde de Winston Churchill. Ele começou a reclamar de dores de estômago que atribuía aos longos almoços oficiais. Mas alguma coisa em seu vigor começava então a ceder. A chuva noturna de bombas V1 piora a situação. Churchill acredita que precisa revidar, e com força. Memorando a comissão dos chefes do Estado-Maior. Fomos apanhados dormindo por estas bombas voadoras. Nesse dia, um Churchill desesperado resolve dar um salto para o desconhecido e o impensável. Eu quero um cálculo a sangue frio das vantagens e desvantagens de se usar gás venenoso contra civis alemães em retribuição às bombas voadoras. O memorando deixará horrorizados os conselheiros militares de Churchill. O avião do assassino está agora sobre a Europa Oriental. Como chefe do Estado-Maior das Forças da Reserva, Stauffenberg tem acesso eventual ao Führer. E este é um desses dias, e ele planeja se aproveitar disso. Mas Stauffenberg não age sozinho. Muitos outros oficiais concordam que Hitler se tornou um risco militar desde que a guerra parou de avançar a seu favor. O estranho é que se poderia dizer que ele era brilhante em situações ofensivas, quando podia atacar repentinamente e dominar o inimigo. Para se retirar, ele tinha uma chocante falta de imaginação.
O terrível custo das baixas sofridas pelo exército desde Stalingrado convence um grupo de cerca de 500 oficiais. Hitler deve ser eliminado. Sua secretária, Christa Schroeder, lembra-se posteriormente que Hitler tem uma suspeita de que um atentado contra sua vida pode ser iminente. Christa Schroeder escreveu que Hitler estava preocupado com uma tentativa de assassinato. Mas ele jamais tinha pensado que seriam oficiais alemães que tentariam assassiná-lo. Sempre considerou que o perigo viria do serviço secreto britânico. Se o plano de Stauffenberg for bem sucedido, Hitler tem menos de 3 horas de vida. O avião de Stauffenberg pousa no aeroporto militar de Rastenburg, próximo ao quartel-general oriental de Hitler. O plano para matar Hitler é simples e audacioso. Às 13 horas em ponto, Hitler agendou uma reunião com seus oficiais para discutir a situação na frente oriental. Stauffenberg estará entre eles. De acordo com o plano, Stauffenberg deve levar para a sala em sua pasta 2 bombas britânicas. Ele vai colocar a pasta o mais perto possível de Adolf Hitler. Depois, Stauffenberg deverá se retirar da reunião, deixando a pasta. As bombas detonarão, matando todos na sala. Com Hitler fora do caminho, os conspiradores esperam negociar uma trégua com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos e concentrar todas as suas forças contra Stalin. Esse, ao menos, é o plano. Em Moscou, Stalin começa sua reunião matinal com os 3 homens em que mais confia, sua troika. Um era Molotov, o ministro de Relações Exteriores, encarregado dos contatos com Roosevelt e Churchill. Outro era Malenkov, encarregado da aviação. E, finalmente, Beria, um administrador brilhante, chefe da polícia secreta, encarregado da inteligência e do medo. Era ele quem prendia os generais que discordavam de Stalin. O eufemismo chá com Beria era o mais temido no vernáculo do quartel-general de Stalin. Esses 4 homens chegaram ao topo de um regime cínico e brutal por compreenderem e manipularem o comportamento humano. Hoje, eles suspeitam que os ataques de V1 sobre a Grã-Bretanha revelam que Hitler tem uma agenda oculta. Hitler é um jogador com a última moeda. Ele está tentando forçar Churchill com essas bombas voadoras. Não entendo por que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não fazem um acordo com Hitler. Apesar da causa comum, o relacionamento entre os 3 líderes aliados é algo desconfortável. Stalin sempre temeu que a paz entre a Alemanha nazista e os aliados ocidentais libertaria as forças armadas alemãs para lutarem contra seu exército. Esse era seu pior pesadelo. Os 3 líderes aliados só se encontraram uma vez no ano anterior em Teherã. Foi um processo de avaliação para todos eles. De certo modo, Roosevelt até gostava de Stalin. Ele sabia que Stalin era um ditador que era cruel, mas também sabia que a União Soviética seria um país com que os Estados Unidos teriam de conviver no mundo do pós-guerra. Stalin reconhecia Roosevelt como um colega pragmático, mas ele sabia e sentia que Churchill era tão anticomunista como antinazista. Ele gostava de Roosevelt, mas jamais confiou em Churchill e jamais gostou realmente dele, embora respeitasse sua força. Hoje, esta aliança instável será testada quando a bomba de um assassino lançar seus planos de matar Hitler. Em San Diego, o presidente Roosevelt está observando um exercício de desembarque anfíbio realizado pela 5ª Divisão da Marinha. Durante a guerra, Roosevelt jamais chegou perto da batalha em si.
Observar estes fuzileiros em exercício de desembarque nas praias da Califórnia foi o mais próximo que ele chegou da batalha. Naquele dia, o presidente escreveu à sua esposa Eleanor: Eu me senti entusiasmado sentado num automóvel na colina observando a aproximação das forças de desembarque. Milhares de pequenas figuras rasgando esta terra, correndo pela praia. Estas tropas logo se dirigiriam para o Pacífico, para expulsar as forças japonesas de um grupo de ilhas fortemente defendidas. Roosevelt sabia que seria uma batalha longa e sangrenta. Os japoneses tinham se mostrado soldados ferozes, devotados, intensos, comprometidos, que preferiam morrer a se render. O presidente recebeu a orientação de que uma invasão do continente japonês poderia custar a vida de 1 milhão de soldados norte-americanos. E queria evitar isso a todo custo. Roosevelt precisava da ajuda da União Soviética. Ele queria muito conseguir o comprometimento de Stalin de que a União Soviética se juntaria a ele na guerra contra o Japão. Stalin comprometeu-se a ajudar, mas disse que a intervenção soviética só iria acontecer depois que Hitler e os alemães se rendessem. Para Roosevelt, a chave para limitar as perdas dos Estados Unidos no Pacífico era terminar a guerra na Europa rapidamente. Stauffenberg chegou ao aeroporto de Rastenburg. Ele está a poucos minutos de Wolf's Lair, onde espera realizar o que muitos antes dele falharam ao tentar. Este foi apenas o último de muitos outros atentados que tinham fracassado, nunca tinham dado resultado. Sei de pelo menos 3 atentados que meu pai planejou fazer ele mesmo. O de 20 de julho foi apenas o último. Stauffenberg está executando o assassinato, pois é o único conspirador que atualmente tem acesso direto a Hitler. Mas Stauffenberg não é realmente o assassino ideal. No ano anterior, quando lutava no norte da África, o veículo de Stauffenberg foi atacado por um avião britânico. O ataque deixou-o gravemente incapacitado. Quando foi ferido na África, ele perdeu a mão direita. Assim. 2 dedos da mão esquerda, mais ou menos assim, nessa altura. Perdeu o olho esquerdo e nunca conseguiu ter um olho de vidro decente. Por isso, sempre usou tapa-olho. Pode-se dizer que era uma escolha estranha, mas ele mesmo optou por isso e aceitou a missão por necessidade. Não porque queria, mas por não achar ninguém preparado para aquela missão. A decisão de Stauffenberg de executar o assassinato, embora corajosa, aumenta a margem de erro. O plano todo era sobrecarregado de riscos, não há dúvida. Mas Stauffenberg sabe que seu país vive uma situação desesperadora. Apenas 2 dias antes, 57 mil alemães prisioneiros tiveram de marchar pelas ruas de Moscou. Uma prova tangível da bem-sucedida ofensiva de verão de Stalin. Stauffenberg precisa agir antes que o Exército Vermelho varra a Europa Central e chegue a Berlim. Em Londres, o primeiro-ministro Winston Churchill não está preocupado com Berlim. Mas, com o exército alemão recuando, Varsóvia logo cairá em mãos soviéticas. Churchill sabe que quando se apodera de algo, Stalin não costuma abrir mão. O maior medo de Churchill era que Stalin impusesse um regime de fantoches em Varsóvia.
A Grã-Bretanha entrara em guerra pela independência polonesa e os poloneses lutaram com inacreditável bravura. Agora, Churchill sabia que o modo como Stalin trataria da questão polonesa revelaria sua posição no restante da Europa. Churchill precisa achar um meio de conter Stalin. E Roosevelt tem a resposta. Notícias do presidente? Hoje não, mas vou verificar, senhor. Obrigado. Churchill quer que Roosevelt pressione Stalin a se reunir para discutir limites territoriais, antes que os exércitos soviéticos ocupem toda a Europa Central. O coronel Stauffenberg chega aos portões do quartel-general secreto de Hitler. A reunião está marcada para as 13 horas. E para o assassino, tempo é algo crucial. Mas em seu bunker, Hitler informa sua secretária, Christa Schroeder, que quer fazer uma alteração na agenda. Após a reunião com Stauffenberg, o Führer quer passar algum tempo mais com seu aliado fascista, o ditador italiano Mussolini. Eu vou adiantar a reunião sobre a situação para as 12h30. Parece algo insignificante, mas mudará todos os acontecimentos desse dia. O coronel Stauffenberg contrabandeou 2 bombas para o complexo secreto de Hitler. Ele acredita dispor de pouco mais de 1 hora para armá-las antes da reunião com Führer. Stauffenberg é recebido pelo general marechal de campo Keitel, que lhe dá uma má notícia. A reunião foi antecipada em 30 minutos. Keitel é o chefe de Stauffenberg e um dos generais mais próximos de Hitler. Keitel naturalmente não sabia nada sobre o assassinato planejado. Acima de tudo, ele esperava que Stauffenberg causasse uma boa impressão em Hitler, porque Hitler, devido às mudanças de humor que sofria, precisava de algo que o animasse. Stauffenberg percebeu então que tinha um tempo precioso para o ato mais crucial e mais importante de toda a sua vida. Stauffenberg precisa pensar rápido. Era um dia extremamente quente e Stauffenberg pediu algum tempo para poder se refrescar, para trocar a camisa. E essa, claro, foi a desculpa dele para conseguir então armar a bomba. Em Londres, Churchill faz sua rotineira reunião matinal com o marechal de campo Alan Brooke e o general Lionel Ismay. Eles ficam consternados ao saber que Churchill considera usar gás venenoso em cidadãos alemães. Nós podemos esperar com isso até 18.000 baixas civis por dia. Churchill era um homem emotivo e podia perder a paciência facilmente. Por mais que ele inspirasse a nação, Churchill podia ser bastante duro com sua equipe e seus generais. Todo mundo usou gás na última guerra. Bombardear cidades era considerado proibido, não era? Agora estão todos fazendo isso. Mas Alan Brooke se manteve firme. Se o senhor considera retaliar as bombas voadoras, o gás venenoso é totalmente inadequado. Sou firmemente e sinceramente contra isso. Nem o marechal de campo Alan Brooke, nem o general Lionel Ismay aceitavam a valentia de Churchill. Eram homens mais duros. Brooke frequentemente ficava exasperado com o tempo enorme que tinha de investir para fazer Churchill desistir de aventuras militares mal concebidas. Os assistentes de Churchill sabem que as medidas que ele contempla violam as regras mais fundamentais da guerra moderna. Churchill está inflexível. Quero relatório imediato sobre os efeitos militares de se usar gás venenoso contra o inimigo. E quero em 3 dias. Mais tarde, Alan Brooke escreveu em seu diário: O povo britânico não tem ideia da ameaça pública que é Churchill. Sem ele, a Inglaterra estaria perdida. Mas com ele, ela chegou quase ao desastre várias e várias vezes. Pouco antes do meio-dia, Stauffenberg e o co-conspirador Werner von Haaften são conduzidos a uma sala particular.
Do outro lado do complexo, Adolf Hitler prepara-se para a reunião. Stauffenberg começa a armar o primeiro artefato, uma bomba-relógio britânica que fora capturada. Cada bomba dessas contém 1 quilo de explosivos. Como estopim, usa-se uma cápsula com ácido que é quebrada. O ácido encharca um cabo retentor que começa a se dissolver. Pode levar entre 10 e 20 minutos para o cabo ser consumido. Quando isso acontece, uma pequena faísca é liberada no detonador. Uma vez armadas, é impossível desarmar essas bombas. Adolf Hitler agora se encaminha de seu bunker para o local da reunião. Enquanto isso, os problemas de Stauffenberg continuam a se acumular. Um grupo de oficiais esperava do lado de fora e apressadamente sai e se apresenta à reunião com Hitler. Portanto, o tempo estava pressionando muito. Stauffenberg usa seus alicates especialmente adaptados e quebra a cápsula de ácido da primeira bomba. Todos os estopins que conheço têm um tempo muito específico. Eu não gostaria de usar este. Posso dizer, eu teria preferido outro estopim. Mas, quando Stauffenberg está prestes a quebrar a cápsula da segunda bomba, acontece uma interrupção importuna. Um servente entrou e pediu a Stauffenberg que se apressasse. Ele o viu pondo um dos pacotes na pasta, mas não percebeu realmente o que estava acontecendo. Stauffenberg entra em pânico e não tem a oportunidade de armar a segunda bomba. Na confusão, Werner von Haaften pega a bomba desarmada. Stauffenberg precisa se dirigir à reunião sem a segunda bomba. O clima na reunião é de nervosismo, agitação e, ao mesmo tempo, controle. Por volta de 12:30, Hitler entra na caserna onde acontecerá a discussão. Senhores, vamos fazer esta reunião objetivamente. Kreuziger, quais as notícias na frente romena? O Major-General Heusinger, chefe de operações do Exército, começa seu relatório da situação. Naturalmente, seus relatos não eram nada bons, já que todos os lugares da frente oriental tinham começado a ceder ou romper. Enquanto isso, Stauffenberg faz o caminho do alojamento de Keitel até a caserna da reunião. A bomba em sua pasta vai explodir dentro de 10 a 20 minutos. Agora não há como voltar atrás. Dia 20 de julho de 1944. Em seu quartel-general secreto, Adolf Hitler está em reunião, ouvindo os relatórios sobre a virada desastrosa que a guerra sofreu. O coronel Stauffenberg está prestes a levar para o local da reunião uma bomba que será colocada o mais próximo possível de Hitler. Stauffenberg será chamado a sair da sala sob um falso pretexto, pouco antes da bomba explodir e matar Hitler. Mas o sucesso da trama depende de um terceiro conspirador, o general Erich Feldgiebel. A tarefa de Feldgiebel era, assim que a bomba explodisse, telefonar para Berlim e dizer que a tentativa de assassinato tivera sucesso. Depois, ele deveria cortar todas as comunicações entre Rastenburg e o mundo exterior. Assim, o quartel-general ficaria totalmente isolado.
Quando os generais em Berlim recebessem confirmação de que Hitler estava morto, eles enviariam um telegrama informando o restante das forças armadas de que tinham assumido o controle. Quando Stauffenberg chegasse no fim da tarde, ele assumiria o comando e pediria aos aliados uma rendição condicional, se tudo corresse conforme o plano. A reunião de Hitler prossegue a todo vapor. Stauffenberg acaba de chegar à caserna. Do lado de fora, Stauffenberg entrega a pasta ao servente de Keitel. Ele pede que coloque a ele, Stauffenberg, perto do Führer, para que possa ouvi-lo. Stauffenberg entra na sala de reunião e espera para ser apresentado ao Führer. Inconsciente do que está fazendo, o servente coloca a bomba de 1 quilo a uma pequena distância de Adolf Hitler. Após ser cumprimentado por Hitler, Stauffenberg assume posição perto do Führer. O estopim dentro da bomba já está exposto ao ácido há quase 10 minutos. O pino do detonador pode ser liberado a qualquer instante e o curso da guerra seria alterado em 1 segundo. Isso deve ser urgentemente telegrafado ao Marechal Stalin. Em San Diego, Roosevelt pede nova reunião ao ditador soviético para discutirem os planos futuros. Está tudo avançando tão rápido e tão bem que sinto que deveríamos fazer uma reunião entre o Sr. Churchill e eu, num futuro razoavelmente próximo. Esta era a reunião que Churchill queria desesperadamente. Ele precisava prender Stalin a um acordo antes mesmo que o Exército Vermelho invadisse a Europa. Depois disso, Stalin teria evidentemente todas as cartas. Mas antes que ela pudesse enviar o telegrama, Grace Talley, a secretária do presidente, lembra-se que Roosevelt chamou-a e fez um pedido surpreendente. Não estou bem, Grace, não estou bem. Grace, venha cá, mais perto. Ouça, Grace, se me acontecer alguma coisa, eu quero ser jogado ao mar. Sempre foi como um lar para mim. Antes do fim do dia, esta premonição chegará perigosamente perto de se realizar. Na sala de reunião, Stauffenberg ainda está esperando para apresentar suas informações sobre as tropas de reserva. Huizinga ainda estava fazendo seu relatório e Stauffenberg seria o próximo. E ele sabia que, se tivesse de esperar muito, ele ficaria detido. O coronel Heinz Brandt também está na reunião. Brandt é um dos conspiradores e sabe que um atentado à vida de Hitler é iminente. Mas ninguém lhe contou que este é o dia. Stauffenberg espera o máximo que pode. Ele não tem certeza de quanto tempo dispõe antes que a bomba exploda. Stauffenberg sabe que, se não for chamado logo, ele será morto juntamente com os demais. Finalmente, von Haaften chega para informar a Stauffenberg que ele tem um telefonema urgente. Esta é a dica para Stauffenberg sair. Stauffenberg faz sua jogada, deixando a bomba, sem, no entanto, atrair muita atenção. Do lado de fora, Stauffenberg e von Haaften encontram-se com Feldgiebel. Os 3 homens têm uma visão clara da caserna da reunião. A qualquer momento, o Führer morrerá. Onde estão as tropas de reserva? Na reunião, a ausência de Stauffenberg é notada. Um oficial é despachado para buscá-lo. O Major-General Huizinga está concluindo seu relatório. Nesse momento, o Coronel Heinz Brandt, sem querer, empurra a pasta de Stauffenberg com o pé.
Brandt, então, põe a pasta do outro lado da perna da pesada mesa de carvalho. Seit Stauffenberg die Säurekapsel 15 minutos se passaram desde que Stauffenberg quebrou a cápsula de ácido. Neste período, o ácido está consumindo o cabo que retém o detonador e, a qualquer momento, a bomba explodirá. Será este o dia em que a guerra repentinamente mudará seu curso? Com as baixas se acumulando e a dívida britânica aumentando, é razoável pensar que o assassino de Hitler fosse para Churchill um pequeno milagre. Com Hitler fora do caminho, não haveria como saber o que os aliados ocidentais fariam. Qualquer cessar-fogo poderia atrasar o avanço das forças de Stalin. Com a guerra no Pacífico entrando em uma fase muito perigosa, muito mais dispendiosa em termos de vidas perdidas, um final abrupto da guerra na Europa poderia trazer a União Soviética para o Pacífico e diminuir parte das perdas. As últimas palavras da reunião que o estenógrafo registrou foram ditas pelo Major-General Heusinger. Portanto, se nós não retirarmos nossas tropas do Lago Paipos agora, acontecerá uma catástrofe. Uma bomba acaba de explodir a alguns metros do Führer alemão Adolf Hitler. A explosão provoca pânico no complexo. Testemunha do evento em primeira mão, Stauffenberg começa a agir. Stauffenberg está convencido de que ninguém sobreviveu nas proximidades da explosão. Ele entra no carro que está à espera para sair do perímetro e chegar ao aeroporto de Rastenburg, decolando imediatamente de volta a Berlim. Stauffenberg deve ter sentido um momento de grande alívio, porque ele havia matado o ditador alemão, a maldição, tanto da Alemanha como da Europa. Stauffenberg deixa no local o Major-General Feldgiebel. Quando a morte de Hitler for confirmada, Feldgiebel deve telefonar a seus colegas conspiradores em Berlim. Esse telefonema será o sinal para um telegrama ser enviado anunciando a transferência de poder ao exército alemão. Na caserna da reunião, o general de campo Marechal Keitel é o primeiro a se levantar. Ele sobreviveu. Depois da poeira, ergue-se uma segunda figura. Contra todas as chances, Hitler também sobreviveu. Mas por uma terrível ironia, no dia em que uma bomba de 1 quilo explode a pouca distância de Adolf Hitler, é o presidente dos Estados Unidos que chega mais perto da morte. Alguns papéis importantes para o presidente, que, é claro, não podem esperar até depois do almoço. Pai! 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 Jimmy, não sei se consigo. Eu sinto uma dor horrível. Vou buscar ajuda. Não. Pare de filmar. Mesmo enquanto estava no chão, com dor, Roosevelt instruiu o filho Jimmy: não diga nada ao Dr. Bruen. Jimmy achou que não tinha escolha. Afinal, Roosevelt era o pai dele, mas como Jimmy escreveu depois, também era o comandante-chefe.
Em suas memórias, Jimmy Roosevelt escreveu que por alguns instantes ele temeu que naquele dia o pai não sobrevivesse. Essas foram as notícias. Agora é hora de ritmo e romance, na hora do gramofone. Para você esquecer seus problemas. Em Londres, o primeiro-ministro Winston Churchill está totalmente alheio aos dramas que se desenrolam em outro lugar. Está na hora do seu banho, algo que ele aprecia todos os dias pontualmente às 13h30. O anexo de Churchill não foi construído intencionalmente para ele. Antes da guerra, ali era um escritório. E ele tinha de sair e usar um outro banheiro do lado do corredor. Às vezes, visitantes do anexo eram surpreendidos com a figura de um primeiro-ministro seminu pingando água somente com uma toalha enrolada voltando de seu banho. – 24 homens estavam na caserna de reuniões quando a bomba de Stauffenberg explodiu. 11 deles sofreram ferimentos graves. 4 morrerão nos dias seguintes. Mas o alvo principal da bomba, Adolf Hitler, escapa com ferimentos relativamente leves. Dr. Morrell verifica o pulso de Hitler. Mais tarde, ele revela em seu diário que estava extraordinariamente baixo, 72. O braço direito de Hitler estava dolorosamente inchado, ele mal conseguia levantá-lo. Seu paletó estava em farrapos e as calças penduradas em tiras em volta das pernas. Morrell retira mais de 100 farpas de carvalho das pernas de Hitler. O Führer também tem cortes na testa e os tímpanos sofreram rupturas. Também há sinais de alteração no estado mental de Hitler. Ele parece exaltado. Não é tão mal. Não esqueça que eu sou imortal. Em seu diário, o criado de Hitler, Heislinger, lembra que o ditador alemão tem certeza de que a mão do destino agiu. Linger, tentaram me matar. A providência me deu um sinal. Mas eu sou indestrutível. Hitler estava convencido de que, nesse dia, a providência demonstrou seu grande poder. Era quase uma crença religiosa que ele tinha sido escolhido para guiar o destino da Alemanha e conduzir o país à vitória. A lei de consequências involuntárias está em ação, enquanto Hitler está mais resolvido do que nunca a levar a guerra até seu final sangrento. Mas eu sou indestrutível. No almoço, Stalin discute a importante questão da Polônia e a ambição de Churchill de tornar o país independente. Stalin tem seus próprios planos para a Polônia e ele sabe que vão irritar Churchill. Churchill tem um governo polonês no exílio à espera em Londres para participar de uma Polônia democrática. Stalin, por outro lado, tem suas próprias forças prestes a libertar a Polônia e tem a intenção de criar uma Polônia comunista. No final, tudo será decidido no campo de batalha. Os Estados Unidos dão dinheiro. A Grã-Bretanha dá o tempo. Só a Rússia dá o sangue. Nós conquistamos a Polônia com esse sangue. Portanto, senhores, ela é nossa. Enquanto isso, a terrível verdade se concretiza para o colega conspirador de Stauffenberg, Major-General Feldgiebel. Hitler sobreviveu. Feldgiebel entra em pânico. Ele precisa prevenir seus colegas de conspiração sem se complicar. Então, passa uma mensagem para a mesa telefônica do quartel-general em Berlim. Quando a mensagem é retransmitida aos conspiradores, eles não entendem bem seu significado. Algo terrível aconteceu. O Führer está vivo. Isso, na verdade, foi um erro crucial, porque foi uma mensagem ambígua que deixou os conspiradores em Berlim totalmente confusos.
Com Stauffenberg ainda no ar, sem contato, os conspiradores em Berlim resolvem aguardar sua chegada. Mesmo que Hitler ainda esteja vivo, a notícia do ataque poderia iniciar uma ampla rebelião. O golpe ainda poderia dar certo. Dia 20 de julho de 1944. Adolf Hitler acaba de sobreviver a um grave atentado à sua vida. O eventual assassino, Coronel Stauffenberg, está a caminho de Berlim para derrubar o regime nazista. Ele acredita ter matado Hitler. Em Londres, Churchill está ocupado explorando seus adorados relatórios do programa Ultra. A interceptação e decodificação das comunicações alemãs por rádio, sob o nome de Programa Ultra, era o maior segredo de Churchill durante a guerra. Em 1943, mais de 3.000 mensagens eram decodificadas por dia. Às vezes, Churchill, em Londres, estava lendo no almoço a mesma mensagem que Hitler só receberia em Berlim na hora do jantar. Enquanto Churchill faz a cesta, a inteligência britânica recebe os primeiros sinais de que aconteceu algo fora do comum. Os relatórios da inteligência diziam que os serviços de trem foram suspensos entre a Alemanha e a Suécia neutra, um indicador seguro de que algo tinha acontecido. Agora passaram 45 minutos desde a tentativa de assassinato. Nós devemos cancelar a visita do Duce. Olhe, tudo deve prosseguir conforme planejado. O que a imprensa vai dizer se não fizermos assim? Ninguém sabia o que tinha acontecido. A luz amarelo esbranquiçada que a explosão provocou fez com que concluíssem que tinham sido usados explosivos ingleses. Era tudo o que sabiam. Cada um tem uma teoria diferente. Alguns acreditam que a bomba tenha entrado pela janela aberta, talvez por um agente britânico. Outros acham que caiu do céu lançada por um avião britânico. O chefe da SS, Heinrich Himmler, dá instruções a seus homens para fecharem o complexo e procurarem outras bombas. Nada é encontrado. Enquanto os ferimentos de Hitler são tratados, temos uma visão de como ele é revitalizado por sua milagrosa sobrevivência. Linger, não jogue fora a faca. Eu quero mandá-la para a senhorita Brown como uma lembrança. Neste momento de sua vida, Hitler sobreviveu a 42 tentativas de assassinato. E este atentado será o último. Na verdade, isso é incrível. Como Hitler escapou de seu destino tantas vezes. E não é de se admirar que ele próprio pensasse que era protegido pela providência na qual, de outra forma, ele talvez não acreditasse. E como Hitler sobreviveu à bomba? Eu vou antecipar a reunião sobre a situação para as 12h30. No momento em que Hitler antecipou a reunião em meia hora, o plano de Stauffenberg ficou comprometido. As bombas escolhidas eram difíceis de armar e impossíveis de serem desativadas, o que não deixava espaço para erros. O segundo fator que contribuiu foi o local onde a reunião se realizou. Devido a obras, o local regular foi alterado. De 2 anos antes até 6 meses antes, a conferência sobre a situação da guerra era realizada em um bunker. Agora era em uma caserna. Todas as janelas estavam abertas e assim grande parte da energia liberada em uma explosão pôde escapar para o ar livre. Se a reunião se realizasse num bunker de concreto, como sempre, a bomba teria incinerado todos na sala. Depois, a questão do posicionamento da bomba. Quando o coronel Heinz Brandt afastou a pasta, ele a colocou do outro lado da perna da pesada mesa. A perna da mesa pode ser vista muito bem nesta foto. Este pedaço de madeira, sem dúvida, ajudou a salvar a vida do Führer. A extraordinária maré de sorte de Hitler continuou quando sua atenção foi atraída para um detalhe no mapa, no centro da mesa.
A ironia da situação, a cruel ironia, foi que o enorme tampo da mesa, que na verdade deveria ter saltado com a explosão e atingido Hitler, acabou na verdade tornando-se um tipo de proteção para ele. Mas nada disso importaria se Stauffenberg não cometesse um erro crítico. A boa sorte de Hitler foi selada quando, sob enorme pressão, Stauffenberg deixou de colocar a segunda bomba desarmada na pasta, juntamente com a outra. Uma coisa em que tenho pensado há muito tempo é por que não deixaram a segunda bomba na pasta. Pelo que sei e o que aprendi no meu treinamento, ela teria explodido no que chamamos de explosão solidária. Claro, o efeito teria sido dramaticamente diferente. A explosão da primeira bomba teria detonado a segunda. A força combinada das duas mataria todos na sala. Em Moscou, Stalin finaliza seu plano para a Polônia. Em Londres, Churchill está dormindo, alheio aos eventos que se sucedem no continente europeu. Em San Diego, o pior passou para Roosevelt. Ele se recuperou do que foi aparentemente um derrame leve, tornando-se o segundo líder que sobreviveu a uma grave ameaça à sua vida neste dia. Demos busca em todo o complexo, meu Führer. Não foram encontradas outras bombas. Hitler recebe um relatório sobre o andamento da investigação do general de campo Marechal Keitel. É um milagre que o senhor tenha sobrevivido a 11 em estado crítico e um desaparecido. Ainda estamos tentando achar o coronel Stauffenberg. A partir desse momento, torna-se evidente que o assassino não é um agente britânico. Veio das fileiras do exército de Hitler. Mas ainda resta uma pergunta. Ele agia sozinho ou era parte de uma conspiração mais ampla? Enquanto isso, o avião de Stauffenberg pousa em Berlim, onde ele espera encontrar um golpe do exército em progresso. Quando Stauffenberg chega em Berlim, ele ainda não sabe que Hitler continua vivo. Stauffenberg tem o primeiro indício de que algo deu errado. Nenhum carro está à sua espera no aeroporto. Ele fica muito impaciente. Mais de 1 hora se passa até ele chegar ao quartel-general do Exército na Rua Bendler. Enquanto isso, o golpe está rapidamente se desfazendo. Embora uma bomba de 1 quilo tenha explodido em seus pés há pouco mais de 2 horas, Hitler prepara-se para encontrar o ditador italiano Mussolini. Ele sente alguma dor física, mas há sinais de que o fato de ter escapado por pouco deu-lhe nova energia. Acho que se ele tinha dúvidas sobre a vitória, de repente talvez ele tenha encontrado um lampejo de confiança. Talvez, de certo modo, o destino estivesse a seu lado. Hitler cumprimenta Mussolini com a mão esquerda, já que não pode erguer o braço direito machucado. A seguir, ele conta a um Mussolini chocado: Duce, acabo de ter o mais incrível golpe de sorte. Ele leva o espantado ditador italiano até os escombros da caserna de reuniões. Hitler mostra a Mussolini onde estava quando a bomba explodiu. O ditador italiano concorda rapidamente que a milagrosa sobrevivência de Hitler deve ser um sinal de que o destino está a seu lado. Após o atraso no aeroporto, Stauffenberg finalmente chega ao quartel-general do exército alemão em Berlim.
Ele se apresenta ao seu oficial comandante, General Fromm, e descobre com horror que seus colegas conspiradores nada fizeram. Fica chocado ao saber que o homem que ficou no complexo de Hitler, General Feldgiebel, não destruiu o sistema de comunicações. Depois, o oficial comandante de Stauffenberg, General Fromm, lhe dá uma notícia realmente arrasadora. Fromm informa a Stauffenberg que ele tinha falado com Keitel e que ele tinha garantido que Hitler estava vivo. E a reação de Stauffenberg? Keitel sempre foi um mentiroso. Fromm argumenta contra a continuidade. Stauffenberg, no entanto, não perde a coragem e insiste em continuar com a trama mesmo contra todas as chances. Stauffenberg envia um telegrama a todos os comandantes regionais, informando que Hitler está morto e que o exército agora está no comando. Isso deveria ter sido feito horas antes. Para nós hoje é impossível dizer em que estágio ele percebeu que a causa provavelmente estava perdida. Tenho certeza que deve ter chegado um momento em que ele percebeu isso e ainda continuou fingindo ou que Hitler estava morto ou que não importava. Portanto, essa era a sua última chance. Enquanto Stauffenberg luta para manter o golpe em andamento, notícias dos acontecimentos alcançam os aliados. Em Moscou, Stalin fica chocado ao saber do atentado contra a vida de Hitler. Stalin tinha uma vida muito dramática. Mas este deve ser um dos momentos mais dramáticos de sua carreira. Quem estava por trás? Os aliados estariam por trás do atentado? O exército alemão estaria por trás do atentado? Isto poderia mudar todo o curso da guerra, já que as facções no exército alemão com certeza matariam Hitler para fazer um acordo com os aliados e isolar Stalin. O que é má notícia para Stalin deve ser boa notícia para os aliados ocidentais. Mas, surpreendentemente, não é. É pouco depois das 5 em Londres. O primeiro-ministro Winston Churchill está em sua sala de mapas particular. 2 funcionários da inteligência interrompem Churchill com os últimos informes da Alemanha nazista. Há boatos, meu senhor, sobre uma tentativa de assassinato contra Hitler. Mas a notícia não é bem recebida. Nós temos alguma coisa com isso? Não, primeiro-ministro. Eu acredito que não. Na perspectiva de Churchill, a morte de Hitler provocará mais problemas do que os resolverá. Senhor presidente, esse atentado na Alemanha... Quando Roosevelt sabe da notícia, ele não está convencido de seu significado. Diga-lhes que deem alguma resposta. Vocês não tiveram confirmação da notícia. Esta guerra ainda não acabou. A reação indiferente de Roosevelt baseia-se em sua firme convicção de que a guerra só acabará quando a Alemanha for definitivamente derrotada. Uma rendição incondicional era algo que Roosevelt exigia insistentemente durante toda a guerra, do início ao fim. Ele nunca hesitou. Após a última guerra mundial, todo alemão negou que a tivesse começado. Desta vez não pararemos até acabar. Eles precisam saber que perderam. Estão ouvindo? Ele acreditava que só a rendição incondicional lhe daria o poder, a capacidade de reformar, moldar completamente a sociedade alemã. Enquanto os líderes aliados lutam para digerir a notícia, os eventos em outra parte desenrolam-se rapidamente. Em seu bunker, um exaltado Adolf Hitler informa seus chefes de estado sobre a bem-sucedida visita de Mussolini. Mas seu bom humor está prestes a ser destruído. O chefe da SS, Heinrich Himmler, acaba de ler o telegrama de Stauffenberg. É do quartel-general do exército alemão.
Pela primeira vez, Hitler percebe que um segmento substancial do exército alemão talvez faça parte da conspiração. Enviaram telegramas a todos os distritos do exército. A primeira sentença dizia: o Führer Adolf Hitler morreu. Nesta condição, o exército assume o Reich. O telegrama é assinado por Stauffenberg. Na verdade, ele assinava sua própria sentença de morte. Pelo jeito, todo o exército está por trás disso. Mas, em vez de explodir em raiva descontrolada, Hitler se mantém calmo e frio. Quantos traidores! Exterminem a todos. Ponham suas esposas e seus filhos em campos de concentração. Não tenham misericórdia de ninguém. Seu comportamento era frio, mas qualquer um podia notar que havia uma enorme energia destrutiva em suas palavras. O exército está completamente contaminado. Meus reveses na Rússia. Eles me prejudicaram. Me prejudicaram o tempo todo. Hitler está fortalecido por sua sobrevivência e enfurecido por essa traição. Stauffenberg e o mundo pagarão por isso. Poucas horas após uma fracassada tentativa de assassinato, Hitler descobre que uma grande parte do exército alemão está por trás da conspiração. Ele ordena a execução dos conspiradores e de suas famílias. Em Berlim, boatos sobre a sobrevivência de Hitler continuam a circular. Mas Stauffenberg ainda acredita no sucesso dos conspiradores se agirem rápido e decisivamente. Ele ordena a prisão do ministro da propaganda Joseph Goebbels. O comandante do batalhão municipal de Berlim, Major Himmler, recebe ordens para pegá-lo. Himmler foi prender Goebbels em sua casa, fora do complexo do governo. Estupidamente, as linhas telefônicas de Goebbels, ministro da propaganda, não tinham sido cortadas. Assim, Goebbels pôde fazer comunicação entre Himmler e Hitler. Em um dos eventos mais surreais do dia, Goebbels põe Hitler na linha e passa o telefone a Himmler. Eu estou vivo. Tentaram me matar. Estou lhe falando como seu comandante supremo. Ouça bem, as minhas ordens são para que restaure a ordem em Berlim para mim. Use toda a força necessária. Mate qualquer um que desobedecer a esta ordem. Quando Himmler reconhece a voz de Hitler, o golpe de Estado começa a desmoronar. Este é o momento decisivo. A partir daí, a rebelião está condenada. Stauffenberg, o assassino que falhou, agora é o alvo. Um arquivo para o senhor. Obrigado, Mary. Em Londres, Churchill lê a transcrição de uma transmissão alemã recente por rádio. 18h28. Esta é uma mensagem do quartel-general do Führer. Um atentado covarde. A vida do Führer foi frustrada. Parece estranho Churchill não ajudar os generais alemães. Claro, na verdade, ele não poderia mesmo ajudar. Se Stalin tivesse alguma ideia de contatos anglo-germânicos, isso poderia destruir a Grande Aliança. Nós temos mais algumas informações. Verei o que posso encontrar. Obrigado, Mary. Por mais que Churchill quisesse Hitler morto, ele não estava disposto a prejudicar o objetivo declarado dos aliados na guerra de esmagar a Alemanha completamente. Em 22 de julho de 1944, a BBC transmitiu os nomes de 22 conspiradores alemães.
Jamais foi esclarecido quem forneceu esses nomes à BBC. A realidade da guerra significava que os homens que lutaram contra Hitler e os nazistas em seu meio não eram bem-vindos no exterior, para dizer o mínimo. Sob muitas formas, seu golpe foi totalmente fútil. Os planos aliados baseavam-se em rendição incondicional. Isso significava a total ocupação da Alemanha. Para Churchill, o compromisso da Grã-Bretanha com a aliança é mais importante do que o resto. Agora que o golpe falhou, as forças de Stalin são inevitáveis. E diferente de Churchill, Stalin não toma cuidado ao perturbar o delicado equilíbrio da aliança. Stalin assina os memorandos que decretam o destino da Polônia. Quando chegar a hora, seus generais avançarão e instalarão o regime comunista, escolhido à mão pelo próprio Stalin. A assinatura do memorando polonês marca o primeiro passo em direção à criação do Bloco Oriental. No quartel-general militar em Berlim, a conspiração para destituir Hitler finalmente implode. O superior de Stauffenberg, General Fromm, trai os colegas para salvar a própria pele. Ele prende os conspiradores. A conspiração acabou. A primeira vez que percebi que estava acontecendo algo foi pelas informações no rádio. A minha mãe nos reuniu e explicou que nosso pai tinha colocado a bomba. Meu irmão começou a chorar violentamente na hora e disse como ele pôde fazer isso. E minha mãe disse, bom, seu pai achou que tinha de fazer isso pela Alemanha, mas eu não consegui entender. Os frutos amargos do fracasso de Stauffenberg estão só começando. – 20 de julho de 1944. Adolf Hitler sobreviveu milagrosamente a uma bomba que explodiu a alguns passos dele. Tentaram me matar. A providência me deu um sinal, mas eu sou indestrutível. Seu mal-sucedido assassino, Coronel Stauffenberg, está preso em Berlim. Após um dia de incerteza, tudo volta à normalidade para os líderes aliados. Em San Diego, o presidente Roosevelt consegue um marco histórico. Já manifestei a vocês por que aceito a indicação que me ofereceram, apesar de meu desejo de me retirar para a tranquilidade da vida particular. Qual é a tarefa à nossa frente em 1944? Primeiro, ganhar a guerra. Ganhar rápido. Ganhar esmagadoramente. A performance desafiadora de Roosevelt não disfarça sua saúde deficiente. Quando os norte-americanos veem sua foto nos jornais no dia seguinte, muitos ficam horrorizados com sua aparência doentia. Jimmy, não sei se consigo. Eu sinto uma dor. Mas a sobrevivência de Hitler garante que uma parte central da estratégia de Roosevelt seja mantida intacta.
Pare de filmar. Precisam saber que perderam. Estão ouvindo? Não haverá cessar-fogo nem negociação com os generais alemães renegados. Em Londres, o primeiro-ministro Winston Churchill enfrenta outra noite de bombas voadoras e baixas que se acumulam. Mas há esperança de que o pedido de Roosevelt para uma reunião com Stalin retarde o avanço do Exército Vermelho e salve a Polônia. Tarde da noite, Stalin reunia seu círculo. Fumava seus cigarros e assistia a filmes e noticiários dos grandes eventos do dia. Hoje, eles assistiram ao noticiário sobre os soldados alemães capturados. Este desfile envia o sinal de que a vitória está próxima. Stalin está mostrando uma confiança cada vez maior como vitorioso comandante supremo. Stalin recebe o pedido de Roosevelt para uma tríplice reunião com Churchill. E recusa. Vá dizer a ele que essa reunião é praticamente impossível. Stalin não tinha intenção de se encontrar com Churchill e Roosevelt enquanto tudo corria tão bem para ele. E não ia deixar a Polônia fugir de seu controle nunca. O general Fromm detém seus colegas conspiradores por um certo tempo e, após 1 hora, ele perde a coragem de mantê-los detidos e ordena execução imediata. Quatro homens são conduzidos até o pátio do quartel-general do exército alemão em Berlim. O general Albert é fuzilado primeiro. Depois, é a vez de Stauffenberg. Seu ajudante, von Haften, joga-se contra as balas. Quando o esquadrão mira Stauffenberg, ele grita: Lang leben das Heilige Deutschland. Vida longa, Santa Alemanha. A última vez que nós o vimos foi no início de julho, na minha crisma. E ele pôs, é claro, a única mão que tinha em meu ombro. Era um homem de família e morreu quando o 5º filho estava a caminho. Em seguida, o general Fromm enviou um telegrama a Hitler informando que os traidores principais tinham sido fuzilados, mas o papel de Fromm na conspiração não passou impune. 2 dias depois, ele também seria preso e executado. O golpe, que tinha o objetivo de salvar a Alemanha, durou apenas algumas horas. A bomba que foi plantada pelo coronel Stauffenberg explodiu a apenas 2 metros de mim. O Führer transmite um discurso ao povo alemão para lhe garantir que estava vivo e que a vitória final estava próxima. Eu estou totalmente ileso. A providência me deu um sinal de que devo continuar a obra de minha vida. Agora chegou a hora de Hitler vingar-se dos conspiradores e de suas famílias. Na manhã seguinte, fomos informados que minha mãe tinha sido presa. E também o irmão da minha avó, que depois foi julgado e executado. Os conspiradores sobreviventes são submetidos a julgamentos espetáculo pelo Tribunal Popular.
Mais de 5.000 pessoas associadas à conspiração são colocadas em campos de concentração. Centenas são condenadas à morte. A solicitação especial de Hitler é para que os líderes sejam enforcados com cordas de piano e pendurados em ganchos de açougue. Estas execuções são dolorosas e prolongadas. Alguns são filmados para o Führer ver. Se o coronel Stauffenberg tivesse obtido sucesso no atentado a Hitler, é provável que o mundo tivesse poupado mais 13 meses de assassinatos. Na verdade, morrerá mais gente nesses meses que se seguem do que nos 5 anos precedentes. A partir desse verão, Hitler acelera o programa de erradicação étnica. O bombardeio aliado nas cidades alemãs é intensificado, embora Churchill não utilize gás venenoso. As forças soviéticas avançam sobre Varsóvia. A Polônia é o primeiro dos estados da Europa Central a se submeter ao jugo soviético. O exército alemão luta inutilmente até que as tropas russas tomam Berlim. Finalmente, os Estados Unidos derrotam o Japão sem a ajuda da União Soviética. Roosevelt morre no ano seguinte. Hitler comete suicídio em um bunker em Berlim. Churchill perde a eleição para o governo após a vitória na guerra. Só Stalin prosperará, passando a criar o império mais brutal do século XX. O dia 20 de julho de 1944 mudou o curso da guerra. As últimas palavras de Stauffenberg para a esposa foram: "Se eu tiver sucesso, eles me chamarão de traidor da Alemanha. Se eu fracassar, serei um traidor de minha consciência." Se me perguntar, ele foi um herói? Sim, eu acho que foi. E acho que hoje, cada vez mais pessoas na Alemanha pensam o mesmo. O corpo do coronel Stauffenberg foi incinerado nas primeiras horas de 21 de julho. E suas cinzas espalhadas em um campo perto de Berlim. Versão brasileira Vox Mundi.